Olá! Contrato é um acordo de vontades firmado por duas ou mais pessoas, capaz de criar, modificar ou extinguir direitos. No Academia de hoje, vamos falar sobre o direito dos contratos no Brasil e para que serve. A dissertação é do mestre em Direito, Leandro Gobo. Ação política do direito dos contratos. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Católica de Brasília como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito. Orientador, professor Júlio César de Aguiar. E para participar do debate que acontece no segundo bloco estão aqui Eric Jasper, mestre em Direito, e Henrique Araque, mestre em Direito e Economia. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos a um breve resumo do tema. Contrato é um acordo que se faz entre partes interessadas, sob determinadas condições. A maioria tem caráter jurídico e é sempre escrito para que possa ter validade. São direitos e obrigações colocados no papel. Quando falamos de interesses maiores, precisam ser formalizados e registrados para garantir os direitos de ambas as partes. Olá, Leandro, muito bem-vindo à Academia. Obrigado. Leandro, antes de preparar o programa, vou te confessar uma coisa. Eu pesquisei o significado de contrato na internet e eu achei, assim, diversos significados. O que é, de fato, um contrato? Como é que a gente pode definir? Jordana, essa é uma excelente pergunta. Eu, na verdade, quando comecei a pesquisar para a dissertação, esse é um dos pontos principais, porque para a gente falar sobre para que serve o direito dos contratos, a gente tem que entender antes o que é um contrato, como que ele funciona, né? E o direito, ele tem mania de ser um pouco complicado, né? O pessoal do direito gosta de usar palavras complicadas. Então, normalmente, aqui, uma definição possível de contrato, né? É uma manifestação de duas ou mais vontades, respeitadas todas as leis aplicáveis, destinada a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes, com o objetivo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial. Isso aqui significa muito pouco para muitas pessoas, inclusive para quem é do direito também. E para a gente entender o contrato melhor, eu usei uma metodologia que se chama análise econômica do direito, ou direito e economia, que é uma metodologia derivada da economia, uma metodologia de estudo, e ela parte muito mais das consequências, efeitos e custos das coisas. Sob essa perspectiva, tem uma definição de contrato que fica bem mais legal da gente entender. E é uma definição que eu não inventei, é uma definição de 1936 da Inglaterra, que fala o seguinte: contrato é uma promessa exigível. Ou seja, toda vez que você prometer alguma coisa para alguém, qualquer tipo de promessa, e se essa promessa não for cumprida, você puder ir para a justiça, executar aquela promessa, então isso será um contrato. Não precisa estar escrito. Não precisa estar escrito, pode ser falado, pode ser escrito, não importa. O que importa é, se a promessa puder ser exigida depois, então isso será um contrato. Então acho que essa definição fica bem interessante de entender, sob uma perspectiva funcional, o que é um contrato. Você fala muito na sua dissertação sobre a função social do contrato. O que é? Bom, a função social do contrato é interessante e é um dos pontos da análise do que é o direito dos contratos, né? Porque se você abrir o Código Civil, na parte, tem um capítulo Contratos. O primeiro artigo do Código Civil que trata de contratos é o artigo 421. A primeira coisa que o nosso Código Civil fala sobre contratos é: o contrato será elaborado e respeitará a sua função social. E aí, uma pergunta que se faz é, afinal, do que a gente está falando? Que função social é essa? Para responder isso, a gente precisa entender antes para que serve o contrato. Para que serve você ter uma promessa que possa ser exigida? Então, vou explicar bem rapidamente, é simples, mas é muito interessante entender para que serve o contrato. A ideia do contrato é permitir que transações diferidas no tempo sejam cumpridas. Explico. Quando você vai no supermercado, compra uma maçã, entrega o dinheiro, pega a maçã. Não tem tanto problema, você não precisa escrever termos nem nada, porque a transação acabou ali. Agora, quando você contrata alguém para fazer os armários da sua casa, você tem um problema, porque os armários vão ser feitos especificamente para a sua casa. Você vai pagar antes ou depois, eu te pergunto?
Eu pagaria depois, mas tem fornecedor que exige o pagamento antes. E olha só o problema. Esse é um problema, Jordana, que se chama problema de confiança mútua. Por quê? Você quer pagar depois, porque o seu medo é de você pagar antes e ele não te entregar os seus armários. E acontece muito. Por outro lado, qual que é o medo da pessoa que faz os armários? Fazer os armários e você não pagar. E ele perdeu todo o serviço e o material porque os armários só servem na sua casa. Isso é um problema típico de confiança mútua. Porque a transação é diferida no tempo. Você contrata e os armários serão feitos e entregues depois. Como é que você resolve isso? Com um contrato. Você faz um contrato e promete. Eu prometo que eu vou te pagar no final. Ou você paga antes e fala, eu prometo, ele te promete que vai entregar os armários depois. O que acontece se um dos dois não cumprir a promessa? Vão para a justiça, executa o contrato e, na verdade, para funcionar o contrato, você tem que fazer o quê? Você tem que prever multas. É dessa maneira que funciona, que o contrato muda o comportamento das pessoas. O que acontece? Você faz um contrato e promete pagar R$5.000, por exemplo, pelos seus armários. Mas lá tem uma multa. Se você não pagar no prazo, você vai ter que pagar mais R$1.000. Essa multa não serve para ser efetivamente cobrada. Ela serve para convencer o contratante, a pessoa que assinou o contrato, do compromisso. E a mudar o seu comportamento. É interessante que o contrato serve para mudar o comportamento das pessoas. Então, de que maneira? Você aumenta o custo, e aí a gente já está falando de análise econômica, né? Essa ideia de custo, você aumenta o custo para a pessoa se ela descumprir a promessa. Isso tende a fazer com que a pessoa cumpra a promessa dela. Ela te prometeu pagar, ela vai pagar. Ela prometeu entregar os armários, aqui nesse nosso exemplo, né? Vai entregar os armários. Porque se não cumprir a promessa, o custo vai ser maior, ela vai sofrer uma sanção, vai sofrer uma penalidade. Então, é assim que funciona um contrato. Essa é a função social do contrato. Não, na verdade, quer dizer, até pode ser, para ser bem honesto, Jordana, essa é uma ótima colocação sua, porque, na minha opinião, essa é a função social do contrato. Mas aí a pergunta que se faz, isso é o contrato, né? Para isso que ele serve. A pergunta que se faz é, para que serve, então, o direito dos contratos? Bom, se o contrato é uma promessa exigível, o direito dos contratos serve para 3 coisas. Em primeiro lugar, para definir quais promessas serão exigíveis. O segundo ponto, o direito dos contratos serve para promover a cooperação. De que maneira? É engraçado os contratos, né, Jordana? Porque os contratos todo mundo faz, não é só quem é do direito. E a maioria dos contratos são feitos sem uma assessoria jurídica e nada disso. Eles são assinados e a gente compra e vende o tempo todo. Por meio de tipificação, então, o direito dos contratos, ele traz vários contratos típicos. A gente estava falando agora há pouco sobre o contrato de transporte, você comentou. Então, você compra uma passagem aérea, por exemplo, para viajar de avião. É um contrato de transporte. E você não precisa se preocupar em escrever todos esses termos, porque o direito dos contratos já traz as regras principais no caso do transporte, ele tem que cumprir aquelas regras. Essa é a segunda coisa que serve o direito dos contratos. E o último ponto é prevenir falhas de mercado, que é um pouco mais complicado, mas coisas do tipo monopólio, né? Então, ele ajuda a prevenir falhas de mercado. Essa é a ideia, tá? Do direito dos contratos pela análise econômica. E aí a pergunta que a gente faz depois é o que é a função social do contrato? Na verdade, é o tema, é o grande tema, é o ponto da dissertação. Essa pergunta a gente vai responder daqui a pouquinho, porque agora a gente vai mostrar quais foram os livros que te ajudaram a fazer toda essa pesquisa. Vamos ver. Economic Analysis of Law, de Richard Posner, editora Aspen Publisher. O Contrato, Enzo Roppo, editora Almeidina Brasil. Principles of Contract, de Frederick Pollock, editora Stevens & Sons Limited. Leandro, agora a gente abre espaço para que você continue, né, e conclua a sua dissertação. Obrigado, Jordana. Então, o ponto final, depois dessa introdução que a gente fez, do que é o contrato e para que serve o direito dos contratos, é para que serve essa função social do contrato, que está lá no artigo 421. Ele é um tipo de conceito que é aberto, né? É um conceito que não está definido. Então, o que eu fiz para tentar analisar o que é a função social do contrato foi o seguinte. Eu peguei todas as decisões dos tribunais superiores que tinham um termo função social do contrato e fiz uma análise
de todas essas decisões, uma por uma, para ver o que os tribunais superiores entendiam quando eles falavam função social do contrato. E a conclusão a que eu cheguei no final do trabalho, depois de analisar todos essas decisões, é que o entendimento da jurisprudência é de que a função social ela tem um caráter eminentemente distributivo. O que significa isso? Significa que a função social é usada para coisas do tipo: a taxa de juros foi muito alta, vamos abaixar a taxa de juros. Isso é distribuição no sentido de que não foi o combinado no começo. No começo, quando você fez aquele contrato de cartão de crédito, você combinou aquela taxa de juros. Mas o tribunal acha que foi abusiva, por exemplo, e reduz a taxa de juros posteriormente. Tem dois aspectos interessantes nessa questão da distribuição. O primeiro ponto é que esse não é um dos objetivos do direito dos contratos, a princípio, distribuir dinheiro. Mas, no Brasil, aparentemente porque está lá no artigo 421 e é utilizado assim, muito embora as pessoas não reconheçam isso muito. E o segundo ponto a gente não sabe se isso é uma coisa boa ou ruim. Porque quando você faz um contrato e o tribunal muda as regras depois, será que as pessoas vão ter a mesma confiança no contrato? Você começa a fazer contratos já torcendo para depois as regras serem mudadas. Isso pode ter problemas até econômicos mais amplos, porque o contrato é fundamental para transações diferidas no tempo, como a gente explicou. Se você começa a mudar essas regras, você combinou a regra aqui no começo de uma maneira, lá na frente o tribunal muda a regra, você começa a perder confiança no contrato. Eu vou dar um exemplo rápido sobre isso que aconteceu. Não sei se vocês se lembram, aquela transação de leasing atrelado ao dólar. Na época em que o dólar disparou, todo mundo foi para a justiça falar que aquela transação não era legal, foi abusivo. Sim. E os tribunais, de fato, acolheram a tese. Sabe qual foi a consequência disso? Hoje não existe mais no mercado essa operação. Se você quiser fazer um leasing atrelado ao dólar, você não faz. Os bancos falaram: bom, já que o tribunal entende que é abusivo, não vou fazer mais. Isso é bom ou ruim? Não sei. Mas é uma análise que foi feita na dissertação, que eu acho que é importante, interessante, e você pode partir daí para estudar várias coisas sobre de que maneira é melhor interpretar os contratos e a função social dos contratos. Ok. Te agradeço pela exposição. Obrigado, Agora Jordana. A gente vai para um breve intervalo e já retorna para o nosso debate aqui no Academia. Estamos de volta e agora para começarmos o debate sobre a ação social dos contratos no Brasil. Estão aqui Eric Jasper, mestre em Direito, e Henrique Araque, mestre em Direito. Vamos ao debate então, começando com você. Bom dia, Leandro. Bom dia, Eric. A beleza do teu trabalho e a contribuição do teu trabalho é utilizar a análise econômica do direito para analisar o que você chamou de um conceito aberto, que eu chamaria de um conceito indefinido, que é a função social do contrato. No direito brasileiro, a gente não tem só a função social do contrato, é um princípio previsto constitucionalmente como uma função social da propriedade. Então, isso acaba como uma cascata em vários outros conceitos. Função social da empresa, a gente tem outros conceitos que eu chamo de indefinidos, como eficiência da administração pública. O que é? A gente está falando de eficiência locativa, eficiência produtiva. Então, a gente tem uma série de conceitos que são indefinidos e que causam problema. No final do teu trabalho, você faz uma proposta que eu achei interessante. Você falou assim: olha, tendo em vista que a gente percebe que o judiciário está utilizando esses conceitos indefinidos para fins distributivos que não seriam necessariamente alinhados à função do contrato, você propõe a suspensão dessa utilização até que a gente possa fazer uma análise de custos, eu imagino. Como que você proporia fazer essa suspensão? Quando? Como é que você utilizaria isso no dia a dia?
Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que o grande ponto é que as decisões estão sendo tomadas sem se pensar nas consequências. Então, a gente não sabe hoje exatamente quais serão as consequências de o judiciário tomar decisões distributivas com fundamento na função social do contrato para o sistema dos contratos como um todo. A gente tem aquele exemplo do leasing que não existe mais. Poxa, o problema, na minha opinião, é que eu fiz duas análises, né? Eu fiz uma análise psicológica e uma econômica, e os riscos parecem ser substanciais. Os riscos para o sistema econômico como um todo, porque os contratos são muito importantes. Como fazer isso, na minha opinião, é simples. É uma questão de o judiciário, que afinal de contas é quem está interpretando esse conceito indeterminado. Não importa o meu entendimento e o seu entendimento, importa o entendimento do judiciário. Uhum. Enquanto eles entenderem que é possível usar a função social do contrato para desconstituir pontos definidos anteriormente e fazer uma análise distributiva, nós vamos ter consequências imprevisíveis. Então, o que era possível fazer ao judiciário? Interpretar essa função social de forma um pouco mais restritiva, não abertamente, só em casos de efetivo abuso, em casos de correção de falhas de mercado. Henrique? Bom, primeiramente, eu queria agradecer o convite, tá, Leandro? A sua dissertação realmente foi fantástica. Eu gostei muito de ter recebido esse convite, de ter a oportunidade de analisar esse trabalho. E o que me chamou a atenção é que, na verdade, que é bastante comum para nós que depois que saímos da faculdade, a gente percebe que o direito, ele é uma norma, é um sistema meio que autorreferenciado. E a grande dificuldade que a gente tem justamente de trabalhar no direito na vida real é porque, tranquilamente, inclusive eu já tive a oportunidade de falar isso para os meus alunos, que se a gente escrevesse hoje o Código Penal do Direito Marciano, a gente consegue escrever e conseguimos trabalhar com ele, porque ele é autorreferenciado. Então, a grande dificuldade que nós temos quando nós vamos para o mercado é que o direito não nos dá o instrumental para a gente analisar o mundo. Ok, direito dos contratos, por exemplo, funciona assim, mas como efetivamente as pessoas vão se portar? Isso o direito não nos diz. Por isso que normalmente a gente utiliza de outras ciências sociais para fazer uma questão mais assim. O que eu estou mais acostumado é de trabalhar justamente com economia, porque economia é uma ciência que estuda o comportamento humano desse aspecto. E foi muito curioso eu verificar que você, além de economia, chamou psicologia, que a gente trabalha com microeconomia, que são os incentivos de cada indivíduo, só que a psicologia tem uma outra abordagem. Eu queria saber o que te motivou a isso. Bom, a minha motivação foi exatamente os pontos que você levantou. Estudar direito é estudar hermenêutica. E o problema que eu estava tentando responder era um problema de comportamento. Como as pessoas agem, por que elas agem assim, o que acontece no sistema. Eu não estava muito preocupado com como isso vai ser escrito ou o que vai acontecer. E a gente precisa de outras ferramentas para isso. Economia hoje está muito em alta, a análise econômica do direito, e eu utilizei a economia exatamente nessa linha de análise de custos, né? O que é mais custoso, porque o grande ponto é responder o que é bom e o que é ruim é extremamente subjetivo. Então, eu queria um referencial mais objetivo. Só que, como a gente estava falando, o contrato muda o comportamento. E psicologia estuda comportamento de uma forma um pouco diferente. Então, eu analisei Skinner com behaviorismo radical, e a ideia era saber, ou era tentar prever, o que acontece quando o judiciário começa a usar a função social do contrato para mudar as regras? O que acontece, psicologicamente falando, como as pessoas vão se comportar no mercado, os contratantes, o que eles vão fazer? Como é uma abordagem diferente da econômica, ela é muito mais... tem uma base diferenciada, eu achei que seria interessante ver se os resultados esperados na psicologia seriam similares com a economia. E, curiosamente, aparentemente a previsão é de que os riscos são altos, mas a ideia foi fazer uma comparação utilizando ferramentas metodológicas que permitissem prever o comportamento do sistema depois dessa mudança de objetivo do direito dos contratos com essa ação distributiva. A ideia foi essa. Eric? Interessante, acho que a gente podia ficar na questão da psicologia, porque realmente chama atenção. A análise econômica do direito já é fronteira do direito, pelo menos aqui no Brasil. Uhum. Para alguém fazer um trabalho com base no direito, evoluindo para análise econômica do direito e depois passar ainda para psicologia, é bastante ousado, para dizer o mínimo. E aí a minha pergunta
é mais objetiva até do que a primeira. Por que você escolheu o behaviorismo radical ao invés de, por exemplo, utilizar a economia comportamental, que talvez esteja mais próxima da análise econômica do direito, onde você analisa, por exemplo, o que a gente chama de atalhos cognitivos. Então, por exemplo, você tem a tua fatura de cartão de crédito. Por que a fatura de cartão de crédito na coluna da direita tem o valor total e na coluna do meio tem o valor daquele parcelado ou daquele valor que você pode, o valor mínimo de pagamento, em letras menores, para que você possa achar que aquilo é um valor menor, quando no final aquilo é um valor muito maior. Então, a economia comportamental já utiliza um pouco do ferramental psicológico e o behaviorismo radical é até mais fronteira. Por que você escolheu o behaviorismo radical e não a economia comportamental? O ponto, para mim, o problema da economia comportamental que eu enxerguei é que essa ideia de criar vieses e de fazer um empurrãozinho, de convencer a pessoa a fazer uma coisa ou outra, como ela se comporta, não explica um mecanismo que está por trás da tomada de decisão. Esse é o meu ponto. Os vieses são interessantes porque eles demonstram a expectativa de resultado de comportamento, né? Mas ele não explica o mecanismo de como as pessoas chegam àquele resultado. Bom, então se tem um viés de dar mais valor a uma coisa que você tem. Por quê? Como aquilo funciona? A minha impressão é que a economia comportamental não explica, enquanto a análise comportamental, o behaviorismo radical, explica. Mas a realidade é que qualquer uma das duas poderia ser utilizada e são ferramentas importantes e interessantes que eu acho para estudar temas como esse, que a gente precisa saber qual será o comportamento das pessoas e qual será o resultado no sistema. Eu acho que qualquer uma das duas poderia ser utilizado. Eu usei o behaviorismo radical porque eu gosto que ele explica um mecanismo e não só prever por meio de viés. Mas os dois são super interessantes e poderiam ser utilizados. Aliás, é uma ideia até, quem sabe, você continuar. Devolveu. Exato. Obrigado, Eric. Henrique. Leandro, uma questão que eu achei bem interessante que eu estava vendo no seu trabalho, que na verdade complementou com a primeira pergunta do Eric, é que nós temos, né, dentro do direito, nós lidamos com palavras, então conceitos são importantes, e a gente tem vários, o que vocês chamaram de conceitos indeterminados, por exemplo, eu lembro que há alguns bons anos atrás, lá na faculdade, eu aprendi com um termo muito menos sofisticado, que são palavras gordas, ou seja, que cabem em qualquer coisa. E a gente tem, isso é característico do nosso sistema, que acaba dando muito poder para o judiciário. Porque, é fato, a gente não consegue prever todas as situações possíveis dentro de uma... Eu não tenho como normatizar cada aspecto do comportamento humano, então é desejável mesmo que a gente deixe um certo aspecto de discrecionariedade para o judiciário, para ele poder se adequar e, vamos dizer assim, conseguir se adequar à riqueza que é a vida nossa do cotidiano. Só que, por outro lado, também eu não posso ir muito para o lado de lá e começar a trabalhar apenas com conceitos. Sabe? Não é que eu não posso, mas começar a trabalhar apenas com conceitos determinados e dar uma margem a não apenas uma discricionalidade praticamente infinita, como uma absoluta insegurança jurídica. Então, quando a gente permite, né, como bem observado o seu trabalho, o que você chamou aqui, que eu achei bem interessante esse termo, que uma falta de contingenciamento, a gente acaba induzindo, como foi o seu comentário no primeiro bloco, a uma insegurança jurídica tremenda nos jurisdicionados. Eu não sei como me portar mais. Que contrato eu posso assinar, qual contrato que de fato será, ou seja, que regra seguir. A gente fala que uma regra ruim é melhor do que nenhuma regra, porque se eu não sei qual é a regra, eu simplesmente me afasto. Se eu tenho uma regra ruim, eu vou me adaptar a essa regra. Aí o que eu achei interessante foi justamente isso, que você até propõe, olha, eu achava melhor, recua um pouco nisso, ou então tenta consolidar melhor o que vocês querem dizer com função social do contrato. E na sua análise, que foi muito bem bacana, que foi uma análise que é rara a gente verificar no direito em trabalhos jurídicos, foi uma análise quantitativa. Você realmente fez um levantamento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça para ficar, olha, o que vocês querem dizer com isso? Eu queria saber o seguinte, se você chegou a uma conclusão no que eles querem dizer, se há pelo menos uma linha assim, olha, função social, né, gente? Nós concordamos que função social aqui nesse tribunal é isso. Então, quando nós estamos falando de função social, eu quero dizer isso. Ou seja, há uma coerência, há uma concretude, há uma continuidade de raciocínio, ou é algo que é utilizado de uma maneira retórica para eu dizer, na verdade, decidir do jeito que eu quero, com o meu valor? É interessante a pergunta, porque eu acho que o resultado é de que não há uma definição exata do que é função social do contrato. E eu acho que
um dos pontos que eu pesquisei e que demonstrou isso é que 83% das decisões em que havia menção princípio da função, se chama o princípio, né? Princípio da função social do contrato ou função social do contrato, outros princípios eram citados juntos na mesma linha, boa-fé objetiva, como se fossem sinônimos. Então, só isso já demonstra que não é claro o que é a função social do contrato, porque senão você não precisaria usar outros princípios juntamente com ele para definir alguma coisa. Hoje, parece que a função social do contrato está sendo utilizada como coringa para decisões que, aliás, são até consistentes, tá? O STJ tende a ser consistente na sua interpretação. O problema é que é uma consistência ampla. Ele tem liberdade para, se quiser mudar, ele muda. Se quiser abrir mais, ele abre. Então, hoje não tem essa definição, e eu acho que esse é um dos principais pontos. Se o primeiro artigo do Código Civil, que trata de contratos, fala da função social do contrato, a gente precisa minimamente entender o que é isso, para que serve, quando que a gente vai utilizar. Hoje, isso não está claro. Ok. Leandro, te agradeço. Muito obrigada pela sua participação aqui na Academia. Obrigada, Eric, Henrique. E você também pode apresentar a sua tese ou dissertação aqui no programa. Se interessou? Então mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. E para rever este programa ou outros, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Tchau!